até motivado para pregar aqui. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para a gente já ganhar tempo. No livro de Samuel. Coincidentemente, o livro de Samuel fica logo após o livro de Ruth, que foi o livro que nós pregamos ele todo. Vamos ler o capítulo 1. Vamos ler uma parte desse capítulo aqui. 1 Samuel, capítulo de número 1. O tema é da esterilidade à vida. Da esterilidade à vida. 1 Samuel, capítulo 1. Da esterilidade à vida. Os irmãos encontraram? Sim? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jerão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos este homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Verso 7. Isso aconteceu ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Verso 10. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, isso ela falou chorando, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana continuou a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e disse: até quando você ficará embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor,
eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada, adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana, o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Aleluia. Da esterilidade à vida, o que nós vamos ministrar nessa noite. Você pode orar comigo agora, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração mais uma vez. Deus, o Senhor é aquele que tem a capacidade, o poder de visitar com vida, com transformação. O Senhor é o Deus da ressurreição. O Senhor é o Deus que diz a tua palavra: ainda que esteja morto, viverá. Então eu quero pedir nessa noite que o Senhor venha trazer vida, vida nos nossos corações, vida em diferentes áreas, em diferentes situações, Pai querido. Nós precisamos, talvez alguns estejam aqui nessa noite emocionalmente numa verdadeira UTI, talvez alguns estejam numa situação de total falta de perspectiva, de sonhos, de esperanças. E eu quero pedir que o Senhor é aquele, como Ana mesmo vai dizer no capítulo 2 depois, que o Senhor multiplica, que o Senhor é aquele que dá sabedoria, que o Senhor é aquele que faz da estéril mãe de filhos, que o Senhor é quem tira a vida, que também dá. Aleluia. O Senhor é aquele que faz descer a sepultura, mas é o Deus que também faz subir. O Senhor empobrece, mas o Senhor também enriquece. Aleluia. O Senhor é o que levanta do pó e tira o necessitado do monte do lixo e faz-se assentar entre os príncipes do seu povo. É esse Deus, o Deus de Israel, é o Deus do favor, é o Deus da graça, é o Deus da salvação, que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, só pela leitura do texto que nós fizemos aqui, se você prestou atenção, você percebe que Ana tinha muitas razões para estar desanimada e para estar desencorajada. A situação dela não era favorável. Ela era uma mulher que o tempo foi passando, a sorte dela não mudava, a situação da vida dela não mudava. E é fácil a gente ver que ela tinha bons motivos para ficar não só desanimada, mas até amargurada de coração, desanimada. E o texto nos dá algumas razões. Primeiro, ela não podia gerar filhos. Ela era uma mulher incompleta, ela não podia gerar filhos. Ela compartilhava o marido dela, que era muito comum naquela época, a poligamia, até por uma questão social, né, de estrutura. Ela era uma mulher que compartilhava o marido com uma outra mulher dentro da mesma casa, que a ridicularizava todos os dias, porque ela não podia ter filhos. Todos os dias a sua rival zombava dela,
o humilhava a todo momento, em todas as circunstâncias. Então a vida dessa mulher era uma vida de opróbrio, de desonra. Era uma vida, ela se sentia incompleta dentro daquela casa. E é interessante a poligamia, né? A Bíblia fala muito sobre a poligamia. E todos os casos que a Bíblia conta de poligamia, você já percebeu? Sempre tem encrenca no meio. Você já percebe que não é o propósito de Deus para uma família, né? 2 mulheres dentro de uma casa, misericórdia, é muita tribulação. É muita. Imagina 2 mulheres de TPM dentro de uma casa. Então você vai ver que esse não era o propósito de Deus. Deus deu para o Adão a Eva, né, e desse por satisfeito. A poligamia foi uma desconstrução da família. Mas você observa que sempre nos casos da Bíblia onde tem mais de uma mulher morando dentro de uma casa, ali vai dar conflito. A Sara e Agar deu problema. Lia e Raquel, problema. Todos os casos que a Bíblia dá. E Ana é uma mulher que tem um outro problema. Por mais maravilhoso que o seu marido fosse, porque a gente percebe que o Eucana amava verdadeiramente Ana, porque pela lei, o fato dela ser uma mulher estéril, a lei dava um precedente para ele inclusive se divorciar dela. Mas até o último momento ele amava Ana, e nos dias que eles iam adorar a Deus em Siló, a Bíblia diz que ele dava até uma oferta dobrada para ela. Ele amava, ele a honrava, fazia de tudo para ver a sua esposa feliz. Mas mesmo diante desse bom marido que ela tinha, não tinha nada que esse homem poderia fazer por ela, porque ela não gerava filhos, né? E eu estava pensando sobre isso, porque existem situações na nossa vida que ninguém pode fazer nada por nós. É normal, é comum a gente pedir favores às pessoas, né? Às vezes a gente, é uma coisa muito comum aqui no Brasil, se você está com um problema, você pedir para alguém te ajudar, alguém talvez influente, é uma coisa muito comum aqui no Brasil, né? Eu morei lá nos Estados Unidos, lá não tem jeitinho para as coisas. Vai lá, fala com um cara lá o deputado, não existe isso lá, não faz parte da cultura. Isso é visto de uma maneira muito ruim, né? Como corrupção. Então não existe jeitinho brasileiro. E muitos brasileiros vão para os Estados Unidos com a cabeça de brasileiro, achando que vai conseguir dar jeitinho nas coisas. As coisas não funcionam assim. Mas o fato é que muitas vezes, até quando a gente quer a ajuda de alguém, nem o seu marido poderia ajudá-lo. Talvez você esteja hoje numa situação, enfrentando alguma coisa na sua vida, que de fato homem nenhum pode resolver o seu problema. Ninguém, né? Porque a Bíblia diz que o homem é pó, o homem é carne. E a Bíblia fala também que maldito o homem que confia no outro homem. Quantas promessas a gente ouve, né? O Brasil tem uma história longa aí de políticos que prometem que vai mudar a educação desse país, que vai mudar isso, que vai mudar aquilo. Anos e anos vai passando, né? Décadas e décadas, e a gente vê as coisas não melhoram, as coisas continuam do mesmo jeito, ou melhoram muito pouco, porque infelizmente essa é a palavra do homem, esse é o sistema que a gente vive. E até o sacerdote, quando viu Ana orar, falou: essa mulher está bêbada, porque ela estava quieta. Normalmente naquela época as pessoas, quando oravam, elas gritavam, elas clamavam, mas Ana está ali, dizendo palavras dentro do seu coração, chorando, amargurada. Então ela estava numa situação completamente isolada. E às vezes você pode estar vivendo um momento assim na tua vida também, de esterilidade. Você não vê nascendo, assim como Ana tinha um ventre que não gerava vida, não gerava filhos.
E naquela época uma mulher não gerar filhos era uma desonra, era uma situação vergonhosa, era sinônimo de fracasso. Uma mulher na cultura judaica não dar filhos era uma mulher fracassada. Essa mulher devia estar debaixo de algum juízo de Deus, de alguma maldição. Devia ter alguma coisa de errado na vida dessa mulher. Era uma mulher fracassada. E talvez você esteja lidando com situações assim na sua vida, onde você olha e vê esterilidade. Você olha para uma direção, está estéril. Você olha para outra direção, continua. Não nasce nada de bom no seu dia a dia. O sol nasce, o dia passa, termina o dia e nada de bom. Você diz: puxa vida, mais um dia que nada de bom acontece na minha vida. Talvez você não vê nada de bom nascendo no seu trabalho. Talvez você não vê nada de bom nascendo na sua família. Só notícia ruim, só filho que dá trabalho, só desgraça. As coisas parecem que só vão piorando. Você diz: a minha vida é uma vida estéril, pastor. Uma vez um irmão falou para mim isso em Cristo. Ele falou assim: eu acho que a minha vida é uma árvore estéril, pastor. O irmão estava meio deprimido, meio triste. E ele falou: eu acho que a minha vida é uma árvore estéril. Aquilo, eu lembrei daquele louvor lá, os galhos secos de uma árvore qualquer. O irmão falou: a minha vida está como uma árvore estéril. Olha que expressão, que analogia, que metáfora forte. Uma árvore seca, sem vida. Você olha para aquela, não serve nem para sombra. Uma árvore seca não serve nem para você ficar debaixo dela. Miserável, não consegue nem te dar uma sombrinha. Que triste. E assim era a história de Ana, uma mulher que estava estéril. E era uma situação socialmente muito embaraçosa, constrangedora para uma mulher. Como eu disse, o marido dela poderia chegar para ela e falar: olha, sinto muito, valeu, mas você não dá o que é o mais importante. Eu quero ter filhos e você não me dá filhos. Pega as suas coisas e vai embora. Que situação dessa mulher. E quando ela vai no templo orar, a outra ainda fica infernizando. Eu estava lendo o texto, nunca tinha reparado isso. Diz que quando elas subiam para adorar a Deus, a outra infernizava. Era na hora do culto. Olha que, na hora que você vai adorar a Deus, até na hora do culto, aquela mulher talvez ficava ali com as crianças, olhando com desprezo. Que situação, hein? Tem gente que eu conheço que já ia sair na mão com essa mulher, já ia catar ela pelos cabelos, já ia dar um cacete dela. Falei: o que essa fulaninha está achando? O que essa penina está achando que ela é? Desaforada, já ia sair na mão com ela. Mas Ana não agiu dessa maneira. Ana teve uma atitude, que é a atitude que Deus quer que nós tenhamos quando a nossa vida estiver marcada pela esterilidade. Quando você perceber que a sua oração parece que não está sendo ouvida, você ora, você pede, você fala: Deus, transforma aquele coração duro. Parece que a pessoa está cada dia mais dura. Você fala: Deus, tira a indiferença, tira meus filhos das drogas. E mais droga, dobra a droga agora, mais pesada. E você olha para a tua casa, você olha para toda a situação e diz: meu Deus, eu estou orando, eu estou buscando a Deus, eu estou fazendo tudo que o manual diz, eu estou fazendo tudo que a cartilha diz, mas não vejo nenhuma mudança, não vejo as coisas melhorarem. Quantas pessoas, quantos crentes, quantos filhos de Deus não estão vivendo dessa maneira? O que você faz? Você desiste? Você joga a toalha, você abandona, você para? Ou você continua crendo que Deus pode visitar a esterilidade, a sua terra seca, o chão seco, e Deus pode fazer algo novo acontecer nas nossas vidas?
Nós acreditamos, por isso que nós estamos aqui hoje à noite. Mas como foi que Ana reagiu nesse momento de esterilidade, nesse momento de fracasso? Primeira coisa que Ana faz, que você pode fazer também nesse momento. A Bíblia diz que Ana, ela derramou a sua alma na presença de Deus. Primeira coisa que ela faz, ela derrama. No versículo 10, você está com a sua Bíblia. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e fez o quê? Chorou muito. Aqui não diz que ela estava com a alma amargurada e não orou. Aqui diz que mesmo com a alma amargurada, com a alma encarquilhada, com a alma enrugada, mesmo assim ela orou. Com vontade ou sem vontade, ore. Com vontade de orar, hoje eu não estou com vontade de orar, ora sem vontade mesmo. Como às vezes a gente deixa o emocional tomar conta da nossa vida? Fala sério, gente. Como a gente deixa muitas vezes a parte emocional controlar nossas vidas. E a Ana não, a Ana, ela se derramou na presença de Deus, ela chorou, ela rasgou a alma, ela lavou a alma. Irmãos, a gente tem que reconhecer que às vezes a vida é pesada, ou não é? Se eu perguntar para a senhora, nem conheço a senhora, tem problemas na sua família? Muitos. Na minha também tem. Você entende que nós estamos vivendo num mar de tristezas? Irmã Vilma, tem problemas na sua casa, na sua família? Quem não tem, eu vou dar um pouco de problema. Você tem alguém aqui que queira? Tem problema, irmão, na sua família? Tem a listinha aqui de oração pelos Rocha, não? Como que é? O sobrenome, como que é o nome? Do senhor, qual que é o sobrenome mesmo do senhor? Braga, a lista dos Braga ali, ó, é grande, não é? Tem a lista dos Araújo também. Irmãos, a nossa vida é feita de problemas. Alguém disse o seguinte: ou você está saindo de um problema agora, ou você está no meio de um problema, ou você está entrando nele. Só um desses três, não é assim? Ou você está começando agora, entrou num problema, ou você está no meio dele dizendo: pastor, eu estou no meio, parece que as coisas estão melhorando. Ou então você já está no final dizendo: caramba, acabei de sair de uma tempestade. Você está onde? No começo, no meio, no fim. Mas todos nós temos um relacionamento com os problemas, diariamente. A Bíblia não é um convite para você ser forte o tempo todo. Isso é mentira. A Bíblia não tem esse convite que você é convidado a ser um super crente. Não, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu estou sempre bem. Não, você vai ver Jesus chorando. Você vai ver na Bíblia grandes homens de Deus deprimidos. Você vai ver pessoas passando por dificuldade. E quando Ana chora diante do Senhor, sabe o que ela está fazendo? Já viu mulher quando chora, o cara fica toda borrada de maquiagem, seja de alegria ou de tristeza, né? Já teve culto aqui que a maquiagem da minha esposa chegou em casa toda borrada, mas porque ela chorou na presença de Deus, né? Então a vida vai fazer você borrar a maquiagem. A vida vai fazer a gente derramar lágrimas. E existe um momento na nossa vida que a gente tem que rasgar a máscara mesmo diante de Deus. Que a gente não tem que ficar bancando o fortão, a fortuna.
que a gente precisa abrir a alma e se derramar diante do Senhor. Pessoas fortes também choram, amém? Quando Lázaro morreu, Jesus fez o quê? Jesus chorou. Em português, para choro só existe uma palavra. Em inglês nós temos cry, que é chorar, e tem weep, que é um choro mais profundo. O texto em inglês dessa versão diz que Jesus wept. Jesus chorou de derramar lágrimas. Chorou, sabe aquele choro da alma? O meu amigo morreu, a pessoa com quem eu amo morreu. Aquele choro que vem do mais profundo da alma. Ana derramou a sua alma na presença de Deus. Não tem nada de errado você se derramar na presença de Deus. Você se derramar e falar: Deus, eu estou vivendo uma esterilidade, Deus, eu estou vivendo uma contradição, Senhor, olha meus filhos, olha a minha vida. Se derrame na presença do Senhor. Pode chorar, não tem problema, não é pecado chorar não. Salmo 42, o salmista vai falar da alma dele. Por que te abates, ó minha alma? A alma dele está batida. Muitos anos atrás eu ajudei uma igreja, muitos anos mesmo, um bom tempo, que o pastor tinha mania de falar assim: quem está feliz, levanta a mão. Um dia eu falei para ele: essa frase sua está errada, irmão, porque a igreja é um lugar de gente quebrada também, nem sempre você vai estar feliz. A igreja não é uma coreografia de gente feliz. Quem está feliz, a Bíblia diz, cante louvores. Quem está triste, ore. A Bíblia diz: chorai com os que choram. Tem gente que está carregando dentro do coração dores, peso, e não dá para falar para o cara fazer coreografia de alegria. Às vezes a pessoa quer ficar quietinha no canto ali chorando, reflexivo. A igreja tem que ter lugar para o alegre, mas tem que ter lugar para o triste. O alegre tem que se sentir feliz, e o triste tem que se sentir também acolhido. A igreja tem que ser um lugar de acolhimento. Por isso que essas frases, elas não dão certo. Está feliz? Diz amém. Não ouvi? Fala mais alto. Eu tenho uma implicação com essas coisas. Eu não ouvi direito, fala mais alto. Não, a igreja é um lugar para a gente também quebrada. E o quebrado tem que sentir que há cura nesse lugar. As pessoas feridas têm que sentir que não vão ser julgadas. A gente falava sobre isso essa semana. Aconteceu uma situação com uma pessoa que nós conhecemos, eu e minha esposa, e a pessoa ficou tão envergonhada que nos bloqueou. Mas não bloqueou porque tinha alguma coisa, porque ficou com receio, com medo. Depois entrou em contato e falei: mas por que você se isolou? Porque esse é o sentimento. Às vezes quando a gente passa uma coisa, uma vergonha, ou uma situação era bastante forte, uma situação bem constrangedora, questão de conjugal até, qual que é o primeiro sentimento? As pessoas vão me julgar, não é? As pessoas vão me julgar. Eu falei para essa pessoa: não, querido, eu tenho que te amar incondicionalmente. E esse amigo falou para mim assim, ele falou: qual foi a frase, Paty? Eu preciso de você, Cristiano. Eu disse: então eu estou aqui por você. A igreja não é um lugar de vencedores, aqui tem derrotados também. A igreja não é um lugar só de medalha de ouro. Aqui a igreja é um lugar também de pessoas sem medalha, né? Já viu o comercial? O cara é um esportista, o cara não sei o que, o cara é campeão, o cara é veterinário, aí depois eu sou, aí fala o nome da igreja dele. Eu falei: não, a minha igreja não serve isso. Porque na minha igreja a pessoa vai dizer: olha, meu casamento está quebrado, eu me divorciei, meus filhos estão nas drogas,
mas eu sou de Jesus. Então seja bem-vindo. Aqui tem lugar para você, porque aqui não é um lugar de pessoas bem-sucedidas. Aqui é um lugar onde você chega quebrado e o Senhor vai te acolher, porque a Bíblia diz que Ele não despedaça a cana que está quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Jesus disse assim: vinde a mim todos os que estão vitoriosos, todos que estão com o bolso cheio da grana. O que foi que Jesus falou? Vinde a mim todos que estão cansados e eu. Você percebe que essas pessoas que Jesus quer? Jesus quer as pessoas que estão quebradas, as pessoas que estão machucadas, as pessoas que estão dizendo: eu não aguento mais. A igreja precisa ser um lugar onde você possa dizer: eu não estou bem. Ore por mim, pastor. Ore comigo, pastor. Às vezes eu vou lá no escritório da minha mulher lá, ora por mim. Começar a ir lá. Ora, entende? A gente tem que poder ter essa oportunidade de dizer: ore por mim. Então a Ana, ela faz isso, ela derrama a sua alma. Segundo, ao mesmo tempo que Ana derrama a sua alma, o coração dela está determinado no seu objetivo. Ela quer ter filhos. Versículo 11 diz assim: ela fez um voto dizendo: se o Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, eles der um filho, homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então você observa que Ana está determinada, ela faz um voto. Irmãos, o Novo Testamento não encoraja a gente a fazer voto com Deus, mas no Velho Testamento era muito comum fazer voto. Por que o Novo Testamento não encoraja? Porque a Bíblia diz no Novo Testamento que a palavra do cristão precisa ser o quê? Sim, sim, não. E não, não. Mas aqui na simplicidade de Ana, ela faz um voto, ela faz um pedido a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor me abençoar, ela está determinada a esse propósito. Agora deixa eu perguntar para você: o que você quer da vida? Eu quero fazer essa pergunta para mim: o que você quer da vida? O que você quer da sua vida? Uma hora você quer vender algodão doce, outra hora você quer vender carro, outra hora você quer vender, não sabe o que quer. A pessoa não sabe o que ela quer na vida dela para nada. Um dia minha mãe falou: você precisa decidir o que você quer. Você vai dar aula de música, você vai dar aula de inglês, você tem que decidir. Você tem que tomar uma decisão. O que você quer fazer da sua vida? Qual é o seu propósito? Qual que é o objetivo? O que você quer? Você quer pastorear a igreja? Você quer ser missionário? O que você quer? Porque viver viajando não dá para você cuidar de igreja. Eventualmente você pode fazer uma viagem missionária, mas o que você quer? O que você quer? Quais são os nossos propósitos, igreja? Até Jesus perguntou para o aleijado: o que você quer que eu te faça? Ele poderia pedir outra coisa, né? Eu quero uma casa na beira da praia. Ele pediu, Jesus perguntou: o que você quer? O que você quer? A gente tem que ser pessoas de uma mente só. A gente não pode ficar saltando de propósito. Essa mulher queria ter um filho. Enquanto eu não tiver um filho, eu vou ficar batendo na porta do céu.
Eu vou ficar pedindo, eu vou ficar orando, eu vou expressar para Deus o que eu quero. A gente tem que ter assim. Aí a pessoa desanima, para de vir na igreja. Quantas pessoas vêm na igreja e ficam um mês, 2 meses, não alcançam o que elas querem, elas vão para uma outra igreja que faz promessas maiores, ou então elas vão para o mundo. Elas não têm aquela coisa de eu quero esse propósito, eu vou lutar. O que motiva a sua vida? Você tem que ter motivação na sua vida. Não pode viver igual um pernilongo. Até o pernilongo tem uma motivação que é picar a gente e ficar zumbindo no ouvido, né? A gente não pode, Paulo dizia, eu não sou como alguém que fica esferindo o soco ao ar, mas eu tenho um alvo. Tem que ter um alvo, tem que ter um propósito para você levantar todos os dias. Não é porque o senhor está aposentado que a vida acabou. Você sabia que tem muita gente que morre depois que ela se aposenta? Não é por causa da velhice não, porque parou de sonhar. Vai lá todo mês, pega a aposentadoria, come da aposentadoria e fica esperando a morte. Não, Deus, quando eu vejo aqui o seu Aparecido vindo no culto orar segunda-feira, eu vejo que esse homem ainda tem um propósito. Ele ainda crê que Deus ouve as suas lágrimas, que Deus ainda recebe a sua oração, que a oração do Senhor pode mudar as coisas, que as coisas podem fazer a diferença, que o Senhor pode ter sido aposentado, mas Deus não te aposentou. Deus ainda vê a tua vida como importante. Às vezes a gente está dentro de uma casa que o filho não olha para a gente, os parentes desprezam, às vezes os idosos, mas a Bíblia diz que os idosos, até depois de cabelo branco, idosos, eles darão fruto. A sua vida dá fruto, meu irmão, seu Aparecido. Aleluia! A sua vida é importante para o reino de Deus. A sua vida, irmã Alice, é importante para o reino de Deus. Deus não aposenta ninguém. Deus não diz que ninguém é inválido. Deus ainda está recrutando. Deus ainda está contratando servos de 60, 70, 80 anos. Quem quer trabalhar para Deus, ainda há vagas na empresa de Deus. E o currículo é fé. Se você tiver fé, o job, o emprego é seu, o trabalho é teu, em nome de Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. O melhor patrão que existe, o melhor chefe que existe é Jesus. Aleluia, Jesus. Uma vez perguntaram para o Billy Graham, um evangelista: Billy Graham, você gostaria de ser presidente dos Estados Unidos, a maior potência do mundo? Sabe o que o Billy Graham falou? Eu não me rebaixaria a tal cargo. Ele está dizendo, trabalhar para Deus é muito melhor. Ser o servo de Deus e fazer aquilo que Deus me chamou para fazer é melhor do que qualquer coisa. Deus está te vendo, Deus está vendo o propósito, e nós estamos aqui semana após semana batendo aqui, e as portas se abrem, as portas maravilhosas de Deus. Então nunca aceite alguém dizer que você é inútil, que você não serve para nada, que você é uma pessoa improdutiva. Amém? Não aceite isso. Deus chamou Abraão com quantos anos? Quantos anos Deus chamou Abraão? 75 anos. Olha que empresa maravilhosa. Aleluia, 75. Eu estou precisando de um senhor de 75 anos para começar um projeto comigo de criar uma nação. E essa nação vai ser tão numerosa como a areia da terra, da praia, como as estrelas nos céus. E Abraão creu em Deus e isso foi imputado. E a Bíblia diz que Abraão creu mesmo quando não estava dando fruto, quando o seu corpo ficou improdutivo. Sara era uma mulher estéril. Deus já começa chamando pessoas que a sua possibilidade natural é zero, para que a gente saiba que é Ele que vai fazer o milagre, Ele é que vai operar o sobrenatural, Ele é que vai fazer. Você diz, pastor, eu sou um zero. Sim, mas se Jesus entrar na sua frente, você vira um 10. Oh, glória! Aleluia.
Deus transforma zeros em heróis. Zeros in heroes. Deus transforma zero em heróis. Deus pega os que não são para confundir os que são. Paulo diz: olha, não esqueçam que são poucos de vocês que foram chamados de nobre nascimento, porque Deus escolheu as coisas improváveis, as coisas sem nenhum valor, para confundir as que são. Deus conta contigo, Deus conta comigo. Outra coisa que a gente nota aqui na vida de Ana, terceiro lugar, Ana não era ou não foi egoísta no seu pedido. Olha que interessante, ela pediu a Deus um filho, no versículo 11. Ela faz um voto que se Deus, revitalizar o ventre dela, tirar de sobre ela esse opróbrio, essa aflição, e der a ela um menino, homem, o que ela ia fazer com essa criança? Nunca mais ia voltar para a igreja? Deus dá um emprego para mim, aí nunca mais volta. O que Ana fez? Ela disse o quê? Eu darei ao Senhor essa criança. Olha que lindo. Eu vou devolver para ti, Deus, porque tudo é para Deus, tudo é de Deus. Como é que diz aquele louvor? E tudo voltará a Ele. Como que é aquele louvor que nós estávamos ouvindo? Tudo começa em Deus, tudo volta para Ele. Já me lembro aquele louvor que ela fala: tudo vem de Deus e tudo volta. Deus é meu coração, e tudo é dele e volta para Ele. Essa mulher não é uma mulher egoísta. Ela não está pedindo só para ela, mas ela diz: Deus, se o Senhor me der aquilo que eu estou pedindo, eu vou devolver a Ti. Eu vou glorificar o Seu nome, Senhor. Sabe o que é lindo? Ao mesmo tempo que essa mulher tem objetivos e propósitos, ela santifica os seus objetivos e propósitos, e ela entrega para Deus, ela consagra a Deus, ela oferta a Deus os seus objetivos. O amor perfeito que começou em Deus chegou a nós e vai voltar para Ele. Amém. Você entende? Passa por você, mas não fica só em você. Devolve para Deus. Meus dons e talentos são para te servir. Tudo que é nosso é para Ele. Toda sabedoria, toda frase que sai da minha boca aqui vem de Deus e volta para a glória do nome dEle. Não é nada para mim, não é nada sobre mim, mas é tudo sobre Ele. É tudo dEle. A cura é para Ele, a igreja cheia é para Ele, a igreja vazia é para Ele, o culto é para Ele, a pregação, tudo é para aquele que está sentado no trono. A Ele seja o louvor e a glória para sempre. Amém. O livro do Apocalipse é lindo. Diz lá que os anciãos cantavam, diziam que a honra e a glória seja dada àquele que está sentado no trono. Ele que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda ação de graça, para todos sempre. Porque tudo é por Ele, porque tudo é para Ele, para todas as coisas, porque tudo é... O que é que louvor fala? Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Você pode dizer: pastor, eu não sei ainda o que Deus tem na minha vida, mas eu quero dizer para você, que você possa dizer no teu coração, independente do que seja, eu não sei exatamente o que Deus tem, mas eu quero consagrar a Ele tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou. Será que nessa noite você pode consagrar a Deus tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem? Você diz: eu quero consagrar a minha profissão,
eu quero consagrar a minha empresa, eu quero consagrar a minha casa, eu quero consagrar a minha família, tudo que eu tenho é teu, Senhor, eu quero consagrar todas as coisas a ti, Senhor. Amém? Consagre ao Senhor, entregue ao Senhor todas as coisas, sabe, entregar os sonhos para Deus, entregar os propósitos da nossa vida a Deus. Ana, ao mesmo tempo que ela pede, ela consagra a Deus essa criança, ela dá a criança ao Senhor antes mesmo de ter recebido. Porque sabe o que acontece? Quando você consagra a Deus tudo que você tem, tudo que te é mais importante, você está dizendo para Deus, em outras palavras, eu amo isso, eu amo essa pessoa, eu amo meu trabalho, mas eu não vou deixar que isso seja um ídolo na minha vida. Deus vai ser o primeiro lugar na minha vida. Deus vai ser a pessoa mais importante, o relacionamento mais importante, o negócio mais importante na minha vida. Deus é o meu tudo. Deus é o meu tudo. Sabe por que eu não vou parar de vir na igreja? Eu amo a minha família, quero o bem deles, mas Deus ainda eu amo mais do que a eles. Deus é o meu tudo. Por isso eu não paro de servir a Deus. Por isso eu não desisto de servir ao Senhor. Vou continuar servindo a Deus. Vou continuar com carro ou sem carro, com teto ou sem teto, vou continuar servindo a Deus. Não vou desistir de Deus, não vou desistir do propósito. E por último, Ana finalmente, presta atenção no que eu vou dizer, Ana finalmente entregou o problema nas mãos do Senhor e descansou. Ana finalmente entregou. Ela orou, ela chorou, ela fez lá o propósito dela com Deus, o voto com Deus. Mas olha o versículo 18, o que nos diz. Versículo 18 diz: Ana respondeu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos olhos do Senhor. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, ela estava sem comer há dias, e o seu semblante já não era mais triste. Como é que eu sei que a Ana descansou em Deus? Porque o seu semblante não estava mais triste e ela comeu. Porque lembra que o marido falou, come alguma coisa? Porque quando você está deprimido, você está triste, você perde até o apetite, é ou não é? Você perde a vontade de tudo. E sabe o que a Ana faz? A Ana pega, lava o rosto dela, vai comer, e ela não está mais triste. De alguma forma, no coração dela, ela falou: Deus ouviu a minha oração. E a Bíblia diz que passou um tempo, ela passou a ter um filho. Ela comeu de novo. Ela deixou na presença do Senhor. Ela deixou no altar de Deus. A gente tem que deixar no altar de Deus, igreja, amém? É difícil às vezes deixar um filho no altar. É difícil às vezes deixar a crítica no altar. Às vezes o sentimento de fracasso, o sentimento de esterilidade, eu não sei, alguma coisa talvez você tenha que deixar hoje no altar. E a prova disso foi que Ana comeu. Em outras palavras, ela disse: tudo que tinha que fazer eu fiz, eu orei, agora eu vou descansar, deixar Deus trabalhar. Meu irmão, por mais que seja difícil, deixa o marido no altar, deixa os filhos no altar, porque a gente morre e a vida continua. Não dá para a gente ser o Deus na vida dos nossos filhos, da nossa família. Você instrui, você fala, mas a decisão é deles. E se Deus não fizer, não adianta. A nossa preocupação, você vai perder a noite de sono, você vai ficar entre nada disso, vai mudar nada. E Ana comeu e descansou na presença do Senhor. Descansar
significa confiar. Confie no Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. Porque é a hora que você descansa que é a hora que Deus está trabalhando. É a hora que você descansa que Deus trabalha. Sabe aquele nenenzinho que nasce prematuro? Que tem que ser colocado, né, na incubadora. É a hora que a mãe tem que dizer: eu tenho que deixar a natureza se encarregar. Os enfermeiros estão aqui para me ajudar. Deus está enviando enfermeiros na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deus está enviando anjos a seu favor. A Bíblia diz que Deus envia os seus anjos para trabalhar nas nossas vidas. Amém? Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito. Deus compra a nossa briga. Deus compra os nossos problemas. Se você nessa noite decidir confiar no Senhor, deixa Ele se encarregar. Não fique mais preocupado, não fique mais ansioso por nada. Não é um pouco, você, pastor, eu vou ficar só um pouco. Nada. Deus não quer que você fique ansioso igual eu. A casa está caindo. Eu até vou tirar uns dias de férias que eu estou estressado. Minha mulher fala, eu queria ter o sossego desse homem. Eu quero é virar para o outro lado e dormir, amém? Aleluia. Porque eu tenho um Deus que trabalha. Como é que nós vamos pagar a dívida da outra igreja? Como é que nós vamos pagar aí, amor, a parcela da igreja? Você pode dar uma salva de palmas, porque Deus não está dormindo, nem está cochilando, mas Ele está reinando. Ele está sentado no trono dele. Ele só dá ordem para o anjo, Ele só dá ordem para um servo, e a situação muda. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Aleluia. Fique em pé comigo na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.